Boa noite, meus irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Estarei fazendo a exposição do versículo 1 até o versículo 12. Assim diz a Sagrada Escritura. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus viam o seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Feche seus olhos e vamos orar em nome do Senhor Jesus. É inegável que a gente vive numa época de informações rápidas e instantâneas. Isso nunca aconteceu no decorrer da história. Nós temos o desenvolvimento aí das inteligências artificiais que estão revolucionando a humanidade. Hoje, nós não conseguimos praticamente fazer nada sem o auxílio da tecnologia, inclusive até transações bancárias. Hoje, o dinheiro praticamente sumiu do mercado, a gente não anda mais com dinheiro em espécie. Se a gente furar um pneu no meio da rua, a gente tem dificuldade de pagar um borracheiro com dinheiro. E não tem problema, porque o borracheiro também já está aceitando Pix. Então, a gente tem toda uma tecnologia disposta à nossa disposição para que nós possamos usufruir delas. Inúmeros aplicativos de comunicação, eles facilitam o nosso cotidiano. Para você ter uma ideia, eu acredito aqui que muitos aqui não conseguem fazer coisas básicas do seu trabalho se você não utilizar o WhatsApp, por exemplo, que é uma ferramenta de mensagem instantânea. Então, a gente está usando o WhatsApp o tempo todo para poder se comunicar, para poder falar, para poder fazer ligações, para poder enviar documentos. A gente envia documentos, a gente faz transações bancárias, enfim, a gente faz um monte de coisa. E a gente está se comunicando o tempo todo através dessas mensagens. Entretanto, esses excessos de informações também trazem alguns desafios, porque é tanta informação que a gente recebe que a gente acaba, muitas vezes, não dando atenção devida para esse excesso. A gente participa de inúmeros grupos do WhatsApp, alguns que nós voluntariamente estamos e outros que nós somos inseridos lá obrigatoriamente. Alguns grupos que nós participamos do WhatsApp, nós estamos lá de forma obrigatória, e vem aquele monte de mensagem, E eu não sei se você faz isso, mas é muito natural que a gente deixe aquelas mensagens acumular e a gente acaba não lendo aquelas mensagens. A gente não lê tudo, a gente não consegue fazer o filtro adequado. Se for áudio, então, passou de 2 minutos, já coloca no 2x, para poder passar rápido assim, 2 minutos já está no 2x. Por quê? Porque é muita coisa, a gente está falando e você precisa entender aquilo que está sendo dito. Isso, se a gente não conseguir fazer o filtro adequado, se a gente não tiver atenção devida, isso pode gerar em nós indiferença e embrutecimento. Porque as mensagens chegam até a gente e a gente está tão acostumado a receber mensagens que a gente acaba não tratando com criticidade essas mensagens. E a gente acaba
meio que tratando as mensagens com frieza, fazendo com que essas mensagens não sejam dadas a ela a atenção devida. Essa realidade, ela revela um grande perigo. Quando não desenvolvemos os filtros adequados, a gente acaba não depositando a nossa atenção e a nossa dedicação naquilo que realmente deveria ser colocado. Então, diante desse cenário, surge uma pergunta inevitável. Qual é a mensagem que verdadeiramente precisa ser anunciada? A gente recebe um monte de mensagens, milhares de mensagens por dia. Eu arrisco a dizer que você e eu estamos recebendo milhares de mensagens por dia. Qual a mensagem que verdadeiramente precisa ser anunciada? Qual palavra merece ocupar o centro da nossa atenção e orientar a nossa vida? São perguntas que eu faço para você nesta noite. Qual a mensagem que realmente precisa ser anunciada e qual palavra que merece ocupar o centro da nossa atenção e que possa orientar a nossa vida? Porque a nossa igreja, a igreja do século XXI, a igreja do agora, ela passa por um grande desafio. E esse desafio é como comunicar a verdade do Evangelho em uma sociedade saturada de informações, opiniões e inúmeras vozes disputando a atenção das pessoas. Você já parou para pensar nisso? Como que nós vamos comunicar a mensagem do Evangelho como igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se vozes estão falando o tempo todo na nossa cabeça? Se nós estamos sendo bombardeados por mensagens de todo e qualquer escopo que você possa imaginar? Nós aprendemos aqui que, independentemente do acesso que nós temos à tecnologia, do desenvolvimento dos meios de comunicação de massa e das tecnologias que nós temos à nossa disposição, uma mensagem, ela continua imprescindível. E esta mensagem é a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, ela exige prioridade e urgência. Muitas mensagens a gente não trata com atenção mínima ou com qualquer atenção. Mas esta mensagem aqui, esta mensagem anunciada pela voz que clama no deserto, a mensagem da boa nova da salvação, a mensagem da transformação, ela exige prioridade e urgência. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser prioritária na nossa vida. As outras mensagens a gente pode ignorar, porém, esta mensagem deve ocupar o primeiro lugar na nossa existência. O meu desejo é que esta verdade nos reforme pela palavra de Deus, para que sejamos aperfeiçoados e preservados por Ele. Porque quando a mensagem é a genuína mensagem do Evangelho, a genuína palavra de Deus, a palavra da transformação, a palavra da salvação, ela é anunciada com prioridade e urgência, algumas coisas acontecem, que aconteceram aqui, neste episódio com João Batista. E a primeira delas é, esta mensagem, ela é pregada com integridade. Eu convido você, por favor, a ler o texto comigo no versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então, nos dias de Cristo, no fim dos tempos, na plenitude dos tempos, no momento oportuno, Deus ativa um profeta, ele apareceu, ele faz uma entrada solene. Dias conturbados, dias difíceis, dias onde o povo de Judá estava debaixo da opressão do Império Romano, que era extremamente agressivo, extremamente violento, que cobrava taxas tributárias altíssimas, levando aquele povo à miséria e à desesperança. Dias de sacerdotes corruptos, de pessoas que não honravam a fé, que pessoas que negociavam o culto e negociavam o rito do templo. Pessoas que não adoravam a Deus com integridade.
dia de lideranças que procuravam mais a sua promoção e o seu enriquecimento pessoal do que o bem-estar do povo. Dias de desesperança, onde as pessoas estavam desalentadas. Mas em meio a este caos, em meio a esta dor, em meio a este deserto, Deus levanta um profeta. Deus levanta alguém para anunciar a nação. E Deus levanta este profeta no deserto. Porque o deserto é o lugar onde momentos importantes da história do povo de Deus foi estabelecido, ou foram estabelecidos. Foi no deserto que aconteceu o êxodo. Foi no deserto que o povo recebeu a lei. Foi no deserto que Deus chama o seu povo para o arrependimento. Deus levanta esse profeta, João Batista, com a mensagem muito clara. Versículo 2. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Eu não sei qual mensagem andam pregando aí para você. Eu não sei que tipo de vídeo você anda assistindo no TikTok, que eu descobri essa semana que tem um negócio lá chamado TikTok, que eu nem conhecia esse troço, mas descobri que tem. TikTok Shop, que é para comprar ainda, é para tirar nosso dinheiro. Descobri isso. E vi que tem um pessoal falando uns negócios lá. E eu não gostei. Eu não sei que tipo de mensagem andam pregando para você. Eu não sei que tipo de profeta você anda escutando. Mas aquele que se levanta com integridade, aquele que se levanta com verdade, aquele que se levanta auxiliado e ungido por Deus, ele profere uma única mensagem. E esta mensagem é: arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Esta é a mensagem que importa. E esta mensagem, ela é pregada com integridade e estabelecida com seriedade. E ela gera desconforto. Gera desconforto. Sabe por quê? Eu vou explicar um negócio para você. Existe profeta ou pregador que está trazendo mensagem de puro entretenimento, que priorizam amenidades em vez de abordar problemas reais. Estão subindo no púlpito para entreter ao invés de pregar, para gerar no meio do povo reações emocionais, histeria coletiva, indução de comportamento, porque, na verdade, o que eles querem fazer é espetáculo. Aí eu quero compartilhar com vocês a história de um pregador, lá no século XIX, um pregador que ficou conhecido naquele tempo pela integridade da sua mensagem. O nome dele era Robert Murro McCheyne. Era um pregador escocês. Um homem conhecido pela sua vida reta, pela sua vida íntegra. Ele era pregador de uma igreja na cidade de Dundee, na Escócia. E os relatos históricos dizem que quando ele subia ao púlpito para pregar, antes dele abrir a boca, a congregação já se derramava em lágrimas, porque sabia que aquela mensagem seria uma mensagem para ferir a alma. As pessoas não estavam esperando espetáculo, as pessoas não estavam esperando entretenimento, as pessoas não estavam esperando indução de bem-estar. As pessoas esperavam a pregação genuína do Evangelho. Pregadores que distorcem da palavra para garantir interesses individuais e financeiros. Deixam de pregar a mensagem genuína do Evangelho, deixam de colocar a palavra como ela deve ser colocada, para que nós possamos adequadamente nos concentrarmos na voz daquele que nos chama. Deixam de pregar esta palavra para garantir interesses individuais e financeiros.
para que as suas igrejas sejam cheias, para que a sua arrecadação cresça, para que seja expoente ou tenha notoriedade nas redes sociais. Negociam a fé, negociam a palavra. Querem agradar a audiência ao invés de agradar a Deus. Meus irmãos, saiba de uma coisa: o que vai resolver o meu problema e o teu problema não é pregação coach, não é eu dizer para você que vem para a igreja, faz o voto, faz o rito, participa da corrente que a tua vida vai melhorar. Isso não vai resolver os nossos problemas. O que irá resolver os nossos problemas é quando eu e você nos apegarmos com a palavra. Quando nós tivermos alinhamento com a palavra. Quando nós nos voltarmos para a palavra. Porque essa palavra, ela transforma. Essa palavra, ela muda. Essa palavra, ela precisa ser pregada com integridade. Sabe por quê? Porque quando o profeta, ele prega a palavra com integridade, ele está falando em nome de Deus. Versículo 3, João Batista pregava a palavra de Deus com integridade. Olha o que Mateus diz sobre João Batista, no versículo 3. Pois é a João que se refere e o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Ele era uma espécie de embaixador. Ele era uma espécie de porta-voz. Ele falava em nome de Deus. Ele estava indo à frente de Jesus, um pouco adiante de Jesus, para preparar o caminho de entrada de Jesus. Veja bem, João Batista, ele não foi um profeta de milagres, ele não foi um profeta de cura, ele não foi um profeta que fez sinais e maravilhas extraordinárias, ele foi um profeta que ele tinha apenas uma mensagem, e esta mensagem era: arrependa-se. E sobre ele, o próprio Jesus disse: dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Foi Jesus que falou. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Porque ele pregava a palavra com integridade. Eu não sei você, mas eu aprendo aqui que essa palavra, ela precisa ser preservada com integridade. A preservar com integridade a pregação do evangelho diante das conjunturas desfavoráveis. Mesmo que você esteja no deserto, mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, mesmo que você esteja todo endividado, mesmo que a tua família esteja passando por problemas horríveis, não negocie a integridade da palavra. Não abandone a integridade da palavra. Não dê as costas para a palavra, porque é a palavra de Deus que vai transformar a tua vida. Não faça exceções. Não dê ouvido a profetas que não preguem a palavra. Não dê ouvido aos profetas que querem fazer coceira nos seus ouvidos. Ouvem os profetas que dizem para você: arrependa-se. Alguns vêm para a igreja para poder buscar bênçãos financeiras. Outros procuram a casa do Senhor para poder buscar uma cura física. Outros procuram o contexto da comunidade de fé para terem os seus problemas emocionais e relacionais resolvidos. Isso tudo pode acontecer. Mas hoje eu tenho apenas uma palavra para você. E essa palavra é: arrependa-se. Arrependa-se. Porque é chegado o reino de Deus. Porque quando essa palavra é pregada com integridade, nós aprendemos a viver com integridade, de modo que a vida confirme
a mensagem pregada. Versículo 4, por favor. João usava uma roupa feita de peles de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, a mensagem dele era condizente, ou a postura dele era condizente com o seu discurso. Ele era um profeta do deserto, ele era um profeta que chamava o povo de arrependimento, ele era um profeta de uma mensagem que gerava desconforto, e a postura dele, a imagem dele, era condizente com esta mensagem. A imagem dele condizia com aquilo que ele queria comunicar. Então, quando nós comunicamos a palavra de Deus como profetas do Senhor, essa palavra precisa ser vivida com integridade, de modo que a nossa vida confirme esta mensagem. De modo que as pessoas olhem para essa mensagem e reconheçam nesta mensagem uma palavra de Deus. Reconheça que Deus está falando. Reconheça que Deus esteja me usando aqui e que eu creio que pela graça e misericórdia de Deus, Deus vai usar você quando tu abrir a tua boca com integridade, vivendo o Evangelho e falando as verdades eternas. Deus irá usar você. Deus vai me usar. Mas para que Ele nos use, nós não podemos negociar a integridade da palavra. Jesus não negociou. Jesus nunca comprometeu a verdade nem deixou de anunciá-la, mantendo sua integridade em toda e qualquer circunstância. Nunca, em nenhum momento, em nenhum instante. Então, em primeiro lugar, a mensagem do Evangelho exige prioridade e urgência, porque ela é pregada com integridade. E quando esta palavra ela é pregada com integridade, ela produz algumas coisas. E neste episódio aqui, a integridade da palavra ela vai produzir confissão. Vai ter um resultado. Esse resultado é confissão. Versículo 5, por favor. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, ia onde Jesus estava, ou melhor dizendo, ia onde ele, João Batista, estava. É o povo saindo da cidade para ir ao deserto encontrar Deus e a palavra da verdade. Saindo dos seus lugares de conforto, dos seus lugares de refúgio, para ir onde a palavra de Deus está sendo anunciada. Tem gente que está incomodada, tem gente que está com medo, tem gente que acha que o que eu preciso fazer para que as pessoas venham para o Evangelho? O que eu preciso fazer para ser relevante no Evangelho? Tem pastor que não está dormindo por causa disso. O que eu preciso fazer para que a minha igreja seja relevante para pregar o Evangelho? Nós só precisamos de uma coisa, pregar a verdade. Porque quando a gente prega a verdade, as pessoas vêm. João Batista estava lá no deserto pregando a verdade. As pessoas saíam da cidade e iam lá para ouvir João Batista pregar. João Batista ele não foi para a cidade. A gente não vê episódio de João Batista pregando na cidade. Quando ele vai para a cidade, porque ele está preso. E vai ser decapitado. João Batista é um homem do deserto. Ele é um homem do desconforto. E ele não ia atrás da audiência, a audiência ia atrás dele. Por quê? Porque a palavra dele evocava. E as pessoas ouviam esta palavra. E as pessoas afluíam para onde ele estava. E ao afluir, ao ouvir esta palavra, ali era produzido um resultado. Versículo 6. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então as pessoas ouviam a palavra de João Batista, ouviam a palavra de arrependimento, chamado arrependimento, reconheciam os seus pecados e confessavam os seus pecados. Então esta palavra, ela produz confissão. Quando a palavra genuína do Evangelho é pregada com prioridade e urgência, demanda confissão. As pessoas vão confessar. As pessoas vão confessar os seus pecados, vão confessar as suas falhas, com humildade e dependência. Porque aqui no versículo 7, tem o pessoal que foi lá também.
o narrador vai dizer: quando João viu que muitos fariseus e saduceus viam seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Então, pessoas que não tinham humildade suficiente e que não dependiam de Deus, estavam indo a João para poder receber o batismo de João. E João os chama de raça de víboras, serpentes perniciosas, porque vocês não têm humildade e vocês não dependem. Vocês não confessam os seus pecados. Agostinho era um gigante da fé. Se você quiser conhecer mais sobre a história de Agostinho, entra no Telegram, pastor Álvaro fez lá uma exposição densa sobre a história de Agostinho, densa. Ele era um gigante da fé. Mas antes dele ser um gigante da fé, ele era uma pessoa promíscua. Ele era uma pessoa que tinha uma vida devassa. Ele tinha uma vida totalmente reprovável. E ele tinha orgulho daquilo. A sua mãe, Mônica, orava por ele insistentemente. Chorava, derramava suas lágrimas. Minha irmã, não deixe de orar pelos seus filhos, tá? Enquanto há vida, há esperança. Agostinho era uma pessoa considerada perdida, que não tinha salvação. A mãe dele orava, não desistia. A tal ponto de outro gigante da fé, Ambrósio, vendo o desespero daquela mulher, dizer: é impossível que o filho dessas lágrimas não pereça. É impossível que não se salve. Tanto era a devoção daquela mulher orando pela aquele homem. Agostinho se converte. Agostinho é rendido a Cristo. Agostinho, no momento de agonia, de dor, de desespero, ele lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus renova o seu coração, transforma o seu coração, muda a sua alma. E Agostinho é rendido ao Evangelho. Tempos depois, ele estava andando pelas ruas e ele encontra uma prostituta que ele havia se relacionado muitas vezes. Essa prostituta começa a chamá-lo: Agostinho, Agostinho. E ele ignora, ele não dá ouvidos. Ela insiste, ela conhecia ele muito bem, e grita: Agostinho, você não está vendo que sou eu, Agostinho? Ele olha para ela e fala: eu estou vendo que é você, mas este aí que você está chamando não é mais eu. Este que você está chamando não é mais este homem aqui. Meus irmãos, produza frutos dignos de arrependimento. Quando a palavra de Deus é pregada com prioridade, quando a mensagem do Evangelho é exposta com prioridade e é exposta com urgência, essa mensagem, ela produz confissão. E esta confissão não é baseada nos nossos méritos, não. Porque João, no seu embate com os fariseus e os saduceus, ele vai dizer no versículo 9: e não pense que pode dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Essa confissão, ela é feita confiando exclusivamente nos méritos de Cristo. Meu irmão, eu não sei o tipo de tentação que você está passando. Eu não sei o tipo de luta espiritual que você está enfrentando, mas eu sei uma saída: confie nos méritos de Cristo. Entrega a tua vida a Cristo. Confessa a tua dificuldade a Cristo. Confessa a tua inabilidade a Cristo, porque o sangue dele é capaz de transformar completamente a tua alma. É capaz de transformar completamente a tua existência. E aquela tentação que você está sofrendo, ela será dissipada em nome do Senhor Jesus. Aquilo que está te atormentando não vai mais te atormentar, porque o sangue de Cristo está agindo na tua vida, está te purificando, está te lavando, está te refinando de todo o mal.
Porque quando nós confiamos nos méritos de Cristo, não é o tempo que a gente tem de igreja, não é o conhecimento de Bíblia que a gente tem, não são as experiências espirituais que nós já tivemos, mas sim a graça e a misericórdia de Deus operando na nossa vida. Porque a nossa herança humana, ela não é nada. Porque nós já herdamos aquilo que é mais precioso, que é a salvação eterna em Cristo Jesus. E se você não herdou, eu tenho uma palavra para você: arrependa-se e confesse os teus pecados, que Deus fará a boa obra na tua vida. Deus vai mudar a tua existência. Deus vai mudar a tua alma. E quando essa palavra, ela produz confissão, isso nos leva a mostrar arrependimento por meio dos frutos que glorifiquem a Deus. Porque se nós não fizermos isso, nós podemos incorrermos isso aqui, que ele fala no versículo 10. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, o chamado para mim e para você nesta noite é: produza frutos de arrependimento. Produza frutos que glorifiquem a Deus. Produza frutos que honrem o nome do Senhor. Porque quando o Senhor da colheita vier e Ele fizer a grande colheita, nós seremos recolhidos, colocados no celeiro e seremos tratados e protegidos debaixo da poderosa mão de Deus. Nós não seremos exterminados, nós viveremos com o Senhor eternamente em glória. Nós estaremos lá com Ele. Produza frutos que glorifiquem o nome de Deus. Isso só é possível porque em Cristo nós somos perdoados quando confessamos genuinamente os nossos pecados e nos arrependemos. Há perdão para você. A solução para a tua vida. A solução para a tua alma. Você não está perdido completamente. Ainda existe uma esperança. Confesse os seus pecados genuinamente e se arrependa, que Jesus fará a boa obra na tua vida. Porque se eu e você não confessarmos nossos pecados diariamente, a gente não fica de pé, a gente é fulminado, né? Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, a gente estava tudo fulminado. Porque você chegar à noite e falar: ih, dei mole hoje. Se não for a graça e a misericórdia da nossa vida, de Deus, a gente vai ser fulminado. Então, confessa os pecados genuinamente e se arrepende, que Cristo nos perdoará. A mensagem do Evangelho, ela exige prioridade e urgência, porque ela é pregada com integridade, ela resulta em confissão, ou ela produz confissão, e ela tem um resultado. E esse resultado é a transformação. Versículo 11, por favor. Ou eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando a palavra de Deus, quando a prioridade e a urgência necessária é dada à palavra de Deus, existe transformação e renovação espiritual. O Espírito Santo batizará a mim e a ti com a presença dele e com fogo. Nós seremos transformados, renovados e regenerados pela presença do Espírito Santo. Acontecerá um batismo de fogo no meu e no teu coração. Acontecerá uma mudança. Acontecerá uma transformação. E essa transformação, ela é irrevogável. É a transformação que faz a gente crer. É a transformação que muda a nossa alma. É a transformação que sela a minha e a tua vida com o Espírito Santo da promessa. Sobre a minha e sobre a tua vida, aqueles que creem, aqueles que já se arrependeram, existe uma marca. E esta marca, ela é irretirável. Tem uma marca aqui, ó.
Esta marca, ela é irretirável. E esta marca não é a marca da besta, não é a marca da perdição. É a marca do selo do Espírito Santo da promessa. Porque ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nos dando consciência da redenção, mas também nos dando consciência do juízo. Transformando a nossa mente e transformando o nosso coração. Vocês já ouviram aquele hino, Amazing Grace? Vocês já ouviram, né? Sim ou não? É um hino que perpassou gerações. É um hino que eu vou morrer, todo mundo aqui vai morrer, a igreja vai continuar e a igreja continuará cantando esse hino. Até quando Jesus voltar, as igrejas no mundo todo, em todas as línguas, cantarão este hino. Maravilhosa graça de Deus. Só que poucos sabem que esse hino foi composto por um camarada chamado John Murrow. E esse aí, meu Deus do céu, esse aí era alguém completamente perdido. Era uma pessoa que blasfemava contra Deus. Era uma pessoa que era tida no meio dos seus conhecidos como alguém altamente reprovável. Os seus pares se espantavam com o grau de credulidade que ele tinha, com o grau de blasfêmia que ele proferia. Ele era um comerciante de escravos. Ele fazia a travessia de pessoas de África, principalmente para o continente americano, nos chamados tumbeiros, que eram navios extremamente horrorosos, onde o sofrimento humano chegava a um nível de intensidade tão absurdo que muitos escravos sentavam ali na beira do navio e simplesmente desligavam o seu aparelho de vida e tombavam. Eles chamavam isso de banzo. A pessoa chegava a um nível de sofrimento tão intenso que ela desligava a vida. Desligava e caía morta. Tombava. Essa foi a escravidão mercantilista que nós tivemos aqui no continente americano durante alguns séculos aí, a partir do século XVI. Porém, esse homem aqui, ele era uma pessoa que participava ativamente disso, John Murrow. Numa tempestade no Atlântico, ele, que não cria em Deus, não acreditava em Deus, vendo o navio praticamente afundar, ele faz uma oração silenciosa. Ele pede: Deus, tenha misericórdia de nós. Ele ficou com medo de morrer. Pessoas da tribulação já estavam morrendo. Ele desesperou-se da própria vida. E ali acendeu-se na sua mente um fio de esperança. Paulatinamente ele foi se rendendo a Cristo, se rendendo. Foi uma conversão progressiva, até chegar ao ponto que ele se converte definitivamente. Ele se rende ao Evangelho. Ele abandona a sua profissão de comerciante de escravos e torna-se um pastor anglicano e um militante da causa da libertação da escravidão. Ele luta para que os escravos sejam libertos. E ao escrever este hino, Maravilhosa Graça, em uma das estrofes ele vai dizer: eu era cego, mas agora eu vejo. E esta visão espiritual só é possível porque ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meu irmão, o chamado para mim e para você nesta noite é: tenha visão espiritual, que ele nos inundará da presença do Espírito Santo e acenderá o fogo no nosso coração. Nós vamos ser inundados da presença do Senhor. O fogo do Espírito Santo vai parar neste lugar. Almas serão transformadas, problemas serão resolvidos, mentalidades serão mudadas, porque não sou eu que vou fazer, quem fará é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo produzirá renovação. O Espírito Santo produzirá restauração espiritual. O Espírito Santo produzirá novidade e vida. O Espírito Santo produzirá abandono de pecado, renúncia. O Espírito Santo produzirá uma vida de santidade e uma vida que glorifique e dignifique o nome do Senhor, porque isso tudo é obra do Espírito Santo.
Ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. É para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para ficar fazendo entretenimento gospel, para ficar sentado e assistindo live no Instagram. Nós fomos chamados para sermos batizados com o Espírito Santo e com fogo, para que o Espírito Santo de Deus inunde o nosso coração, inunde a nossa alma, inunde a nossa existência, para que possamos produzir frutos que glorifiquem a Deus. Porque essa transformação, ela tem um resultado: viver em constante adoração a Deus e em crescente santidade. Porque quando nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo, a nossa vida torna-se uma vida de adoração a Deus e de busca de santidade na presença dele. Não existe ninguém que seja batizado com o Espírito Santo e com fogo que não tenha a sua vida transformada. Não existe ninguém que tenha um encontro genuíno com Deus que não saia diferente. Não existe ninguém que tenha um encontro verdadeiro com o Senhor que não quer ter mais relacionamento e não quer viver uma vida de intimidade com Ele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo para termos integridade e para termos santidade. E esta transformação, ela desperta a nossa consciência. Faz com que nós desenvolvamos uma consciência despertada para a realidade da salvação e do juízo de Deus. Porque veja bem como João ele encerra o seu discurso inicial, a sua primeira aparição, a sua última fala, versículo 12. Ele vai dizer: ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. É a consciência da salvação de ser recolhido no celeiro e a consciência do juízo de Deus, porque se não se render à integridade da palavra, não se arrepender e não confessar os seus pecados, não ouvir a mensagem da voz que clama do deserto, que é a mensagem do arrependimento. Arrependa-se. Se não ouvir, será queimado como palha que o fogo que nunca se apaga. Esta é a realidade do Evangelho. Se estão vendendo outra realidade aí, é mentira. A realidade do Evangelho é esta. Arrependa-se, renda-se a Jesus Cristo, que Ele transformará a tua alma. E se não se render, infelizmente, pelos seus próprios méritos e pelas suas próprias culpas, vai queimar no fogo que nunca se apaga. Nunca se apaga. Infelizmente. Esta é a verdade do Evangelho. Mas nós temos uma esperança. Essa esperança está em Cristo. Porque é Cristo que restaura a nossa vida e dá plenitude à nossa alma. Que eu e você possamos sair daqui hoje, crendo na integridade da palavra, consciente dos nossos pecados e das nossas falhas, transformados, selados e cheios e transbordantes do fogo da presença do Espírito Santo. Que o fogo da presença do Espírito Santo venha inundar a tua alma, que você possa levantar deste lugar transformado, renovado, aceso pela presença do Espírito. Que o Espírito venha acender a tua vida, venha acender a tua alma, venha acender a tua existência, para você resistir ao pecado, para você ter uma vida de santidade, para você ter uma vida que agrade a Deus, para que nós possamos ter uma vida que glorifique a Deus, para que quando nós chegarmos no nosso espaço de convivência, as pessoas possam olhar para nós e falar: a voz que clama no deserto está chegando, a voz que anuncia o Evangelho está chegando, e quando o Evangelho chega, o mal é dissipado, as trevas é dissipado, e a luz do Evangelho resplandece. Que eu e você possamos resplandecer a luz do Evangelho, que nós possamos ser como João Batista, aqueles que preservam a integridade do Evangelho, para termos um bom testemunho. Não é de ninguém aqui não, para termos um bom testemunho de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar em nome do Senhor Jesus.